Você já se perguntou por que a sua simples presença incomoda tanto? Por que alguns mudam de comportamento só de te ver entrar na sala? E se eu te dissesse que o que eles chamam de arrogância é só a sua verdade despertando algo que eles passaram a vida inteira tentando esconder? Se essa pergunta te pegou de jeito, então fica comigo até o fim, porque hoje você vai entender o que realmente acontece quando alguém deixa de pedir permissão para existir e simplesmente ocupa o espaço que nasceu para dominar. Antes de mergulhar nessa jornada, já deixa o seu like nesse vídeo se você sente que está vivendo esse despertar na pele. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente não fala com a superfície, a gente fala com a alma. Ah, e se alguma parte dessa mensagem tocar você de forma profunda, comenta o número 77 agora mesmo. Esse número é o nosso código de reconhecimento. Ele mostra que você não está mais escondido, está em missão. Existe um momento em que o silêncio se transforma em tempestade. E quando essa tempestade tem nome, presença e história, ela não apenas entra em cena, ela redefine todo o cenário. Durante muito tempo, você foi confundido com ausência. As pessoas viram seu silêncio como derrota, sua distância como desistência. Mas o que elas não sabiam é que você não estava desaparecido, estava em construção. Enquanto elas viviam na superfície, você mergulhava em profundezas que poucos têm coragem de visitar. E agora, o que retorna não é a versão apagada que muitos preferiam. O que retorna é uma força que cresceu nas sombras, alimentada por cada ferida, cada rejeição, cada subestimação. Seu reaparecimento não veio com estardalhaço, veio com presença. Veio com uma firmeza que não precisa de microfone para ser escutada. Você entra nos ambientes e o ar muda. As pessoas não sabem explicar, mas sentem. Porque o tipo de verdade que você carrega não precisa de palavras para ser compreendida. Ela vibra, reverbera e silencia. Não é sobre provar nada, é sobre existir de forma tão autêntica que o simples fato de continuar em pé é uma afronta para todos que apostaram no seu fim. Você não voltou como antes. Voltou com clareza, com direção, com propósito cravado na pele como cicatriz sagrada. E isso assusta. Não por gritar, mas por não precisar gritar. Assusta porque revela. Porque escancara a fragilidade das estruturas que se sentiam fortes apenas na sua ausência. Agora que você voltou, não há mais espaço para fingimento. Sua presença quebra máscaras, desmonta teatros e expõe tudo que foi construído em cima da sua suposta fraqueza. O invisível se tornou incontrolável. E o improvável virou inevitável. Eles diziam que você sumiu, que se escondeu, que desapareceu. Mas a verdade é outra, brutalmente simples e desconcertante. Eles nunca souberam como te ver. Você não se encaixava nos moldes, nos filtros, nas expectativas rasas criadas por uma sociedade que valoriza o barulho vazio em vez da profundidade silenciosa. Enquanto procuravam por brilho de neon, você acendia uma luz interna. Enquanto esperavam performance, você escolhia essência. Você estava ali o tempo todo, só que operando em uma frequência que mentes limitadas jamais conseguiriam sintonizar. Essa cegueira coletiva não tem a ver com sua ausência. Tem a ver com a programação mental que treina as pessoas a reconhecerem apenas o que é óbvio, previsível, padronizado. O que não grita, o que não se exibe, o que não se curva aos palcos do ego, passa despercebido. Mas você nunca foi invisível, foi ignorado. E há uma diferença brutal entre uma coisa e outra. O erro foi deles. E agora que você está inteiro, nítido, presente, o susto não é pela sua chegada, é pela revelação de que sempre esteve lá. Só que eles estavam distraídos demais para perceber. Essa percepção tardia é um soco no ego de quem se achava bom observador, de quem se orgulhava da própria capacidade de julgar, de prever, de rotular.
Agora eles têm que lidar com a verdade incômoda. Perderam a oportunidade de ver a grandeza nascer bem diante dos seus olhos, e isso dói mais do que sua presença atual. Porque não é só sobre você, é sobre tudo o que eles deixaram de enxergar, de entender, de acompanhar. A cegueira deles era confortável, até você decidir brilhar com a luz que não pede permissão. Preste muita atenção agora, porque o que eu vou te dizer é mais do que palavras, é uma confirmação espiritual. Se você está assistindo este vídeo neste exato momento, isso não é acaso. O universo está te chamando e a mensagem é clara: bênçãos grandiosas estão chegando na sua vida. Nos próximos dias, algo poderoso vai acontecer. Você pode até não ver ainda, mas uma mudança está a caminho. E entre essas mudanças está a sua casa nova. Isso mesmo, um novo espaço, um novo começo, uma nova fase. E isso não é promessa minha, é um anúncio do universo para quem está pronto para receber. E se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu essa energia vibrar dentro de você, demonstre gratidão agora mesmo ao universo. Clique no botão "Valeu demais" e envie um valor simbólico de até $100. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento, fé e preparação. É você dizendo: eu estou pronto, eu recebo, eu agradeço. E quando fizer isso, escreva nos comentários: eu estou pronto para receber. Esse é o seu selo, seu portal. Sua resposta ao chamado que você sentiu no fundo da alma. Você não grita, mas sua presença é barulho puro para quem vive no eco da mentira. Não há nada mais ameaçador para um ambiente moldado por máscaras do que alguém que se apresenta despido de artifícios. A sua autenticidade tem peso, tem impacto, tem uma verdade que fere os olhos de quem só sabe enxergar o mundo através de filtros. Você não se montou para impressionar, não buscou palmas, apenas chegou como é. E isso, por si só, desestabiliza tudo, porque você não joga o jogo da aceitação. Você é o jogo interrompido, o código quebrado, o sistema reiniciado. Eles esperavam que você implorasse por pertencimento, que se curvasse à norma, que adotasse os maneirismos e os sorrisos convenientes. Mas você não veio para agradar, veio para existir, e a sua existência é incômoda porque não faz concessões. Porque revela sem querer a superficialidade de quem sempre precisou de aprovação para se sentir válido. Você não precisa disso. Sua força está em não precisar, em saber que ser autêntico custa caro, mas viver uma mentira custa a alma. E você escolheu pagar o preço da verdade. Essa escolha torna você perigoso para os padrões, porque você lembra às pessoas o quanto elas abriram mão de si mesmas para se encaixar. Você se tornou o reflexo que ninguém quer encarar, o de alguém que não negocia sua essência. E isso não inspira apenas respeito, inspira medo, porque sua autenticidade escancara a farsa que muitos vivem e ninguém quer ser desmascarado por contraste. Você não precisa atacar, só precisa existir. E isso já é revolução suficiente. Eles chamaram de fuga, o que na verdade era a iniciação. Disseram que você estava ausente porque não aguentou o peso da vida, que se retirou por fraqueza, por medo, por incapacidade. Mas a verdade, aquela que só quem mergulha no próprio abismo conhece, é que você estava sendo reconstruído, não na velocidade do mundo, mas na profundidade da alma. Enquanto todos corriam atrás de barulho, você escolheu o silêncio. Enquanto eles buscavam aplausos, você buscava propósito. Você não estava se escondendo, estava se transformando. O processo foi solitário, sim, mas não foi abandono, foi escolha. Foi preciso se afastar para ouvir sua própria voz, sufocada há anos pelas expectativas alheias. Foi preciso desligar os ruídos externos para entender onde termina o que esperam de você e onde começa quem você realmente é. Esse período, que para muitos parecia a ausência, foi o laboratório onde você se refez. Sem plateia, sem validação,
Só você, o vazio e a verdade. E nesse espaço sagrado, você renasceu. Agora, ao retornar, você traz no olhar a firmeza de quem se encontrou. E isso desconcerta. Porque todos esperavam ver alguém mais fraco, mais frágil, mais conformado, mas o que voltou foi presença, foi clareza, foi maturidade afiada pelo silêncio. Eles não sabem lidar com isso, porque só conhecem força com gritos, poder com ego inflado, mas você é outra coisa. Você é a montanha que se ergueu em silêncio, e nada abala mais do que aquilo que cresce sem fazer alarde. Durante muito tempo, te fizeram acreditar que sua voz era problema, que falar demais era inconveniente, que contar sua história era drama, que nomear as dores era exagero. E por um tempo, você acreditou. Engoliu palavras, sufocou gritos, engavetou verdades, mas tudo isso não morreu, amadureceu. E agora, quando sua voz volta, ela não volta como eco. Volta como trovão. Cada palavra carrega peso, contexto, ancestralidade. Você não fala mais apenas por você. Fala por tudo que tentaram silenciar. Essa voz assusta, porque não vem acompanhada de ódio, e sim de clareza. E clareza é algo que destrói ilusões. Você não está aqui para brigar. Está aqui para revelar. Para nomear as coisas que foram varridas para debaixo do tapete por gerações. Sua fala não é raiva, é luz. Uma luz que atravessa estruturas, que quebra pactos de silêncio, que convoca outros a também falarem. E é exatamente isso que os incomoda. Porque enquanto você estava calado, o mundo seguia no modo confortável da ignorância. Mas agora, ninguém mais pode fingir que não viu, que não sabe, que não entende. Você virou a chave. O que antes era dor virou discurso. O que antes era vergonha virou sabedoria. Sua história, contada em voz alta, está curando mais gente do que você imagina. Está expondo jogos, relações, sistemas e o mais incrível, você faz isso sem gritar, sem acusar, sem querer aplausos. Você apenas conta. E isso, para muitos, é aterrorizante. Porque quando a verdade é dita com serenidade, não há como desviar. Só resta encarar. Eles estavam certos de que você não se levantaria. Apostaram na sua desistência como se fosse previsível. Como se o peso da dor fosse suficiente para te soterrar para sempre. Fizeram isso em silêncio, claro, mas com convicção. Falavam de você no passado, como quem encerra um capítulo. Riram da sua ausência, como quem se sente seguro porque o inimigo sumiu. Mas não era sumiço. Era preparação. Era maturação. Era o silêncio da terra antes da erupção. O que eles não previram é que aquilo que parecia destruição estava, na verdade, te reconstruindo com um tipo de material que eles não conseguem entender. Enquanto eles acumulavam palcos e aplausos vazios, você estava cavando raízes. Enquanto corriam atrás de validação, você estava escutando a voz do seu espírito. A queda, para eles, é sinônimo de fim. Para você, virou ponto de partida. Você ouviu coisas que machucaram, sim. Você chorou onde ninguém viu, sim. Mas tudo isso foi alquimia, foi tempero na sua fortaleza. Agora você não volta como antes. Volta mais inteiro, mais firme, mais sóbrio. E isso está mexendo com as estruturas que foram construídas em cima da sua fragilidade aparente. Porque agora, o que antes era ruína virou fundação. E ninguém sabe como lidar com esse tipo de retorno. Porque sua força não é barulhenta, é presença. É segurança, é aquela certeza inabalável que assusta quem vive de fingimento. Eles contam com a fraqueza dos outros para se sentirem fortes. Mas agora você entrou na sala como um terremoto calado, e tudo que era fachada está trincando. Você não quer revanche, não quer palco, só quer o seu lugar de direito. E a verdade é que esse lugar já é seu. Não porque alguém cedeu, mas porque você o construiu no fogo. Você voltou.
e voltou tão forte que agora eles se encolhem com o que antes desprezavam. Eles te apontaram os dedos, fizeram piada da sua dor, usaram seus fracassos como munição em rodas de conversa pequenas, te olharam com desdém quando você estava no chão, esperando que a vergonha te silenciasse para sempre. Porque, no fundo, contavam com isso, que suas marcas se tornassem correntes, não asas. Que você se encolhesse, que se escondesse, que carregasse cada cicatriz como um lembrete de que não era digno de levantar a cabeça. Mas você fez o oposto. Você olhou para cada ferida e decidiu não escondê-la. Decidiu dar nome, dar forma, dar voz. Decidiu transformar. Cada marca virou narrativa, cada dor, uma lição. Você parou de fingir que não aconteceu. Você parou de se desculpar por ter sobrevivido. E mais, parou de tentar parecer inatingível. Porque entendeu que o poder não está em parecer perfeito, mas em ser inteiro. Eles esperavam que seus traumas te enfraquecessem, mas você os usou como base para ensinar, para inspirar, para libertar. Agora, sua história não é mais segredo, é manual de sobrevivência. E o mais poderoso disso tudo, você não a usa como muleta, mas como espada. Isso desconcerta, porque ninguém está preparado para ver a dor alheia virar ferramenta de transformação. Para muitos, você deveria ter sumido. Deveria ter se tornado uma estatística, um exemplo do que não fazer. Mas você virou farol. E isso inverte o jogo. Porque agora, cada pessoa que ouve você falar começa a questionar o próprio silêncio. Começa a ver que talvez também seja possível ressignificar. Suas cicatrizes são incômodas, não porque são feias, mas porque são honestas. E num mundo onde a mentira é o padrão, a verdade, mesmo dolorosa, é a arma mais letal que existe. Desde cedo, te ensinaram que havia um limite. Que crescer demais era afronta, que brilhar demais era desrespeito. E isso não foi dito com palavras. Foi comunicado em olhares, em distâncias, em críticas sutis, sempre que você ousava sair do script. A regra era simples. Fique pequeno, seja gentil, seja conveniente. Faça os outros se sentirem confortáveis, mesmo que isso custe sua alma. E você tentou. Por um tempo, você realmente acreditou que precisava caber. Dobrou-se, moldou-se, mutilou partes de si para não incomodar. Até que um dia algo em você rompeu. Foi silencioso no início. Uma recusa aqui, um não ali. Uma decisão de não mais abaixar a cabeça quando a voz interior gritava por espaço. E quando você finalmente se permitiu crescer sem pedir licença, tudo mudou. Você parou de se explicar, parou de se desculpar, parou de se diminuir para caber em moldes que nunca foram seus. E o mundo, acostumado com sua versão diluída, começou a entrar em colapso. Porque o que era cômodo virou ameaça. O que era controlável agora é soberano. Você se tornou referência do que acontece quando alguém rompe o pacto do silêncio imposto pelo medo. Esse crescimento incomoda porque expõe estagnação. Sua luz ilumina as sombras que os outros escondem. E mais uma vez, sem querer, você não quis ser espelho, mas virou. Não quis ser revolução, mas é. Porque seu simples ato de existir, sem pedir permissão, já é uma afronta para todos que vivem pedindo desculpas por serem quem são. Agora, eles te acusam de arrogância, de vaidade, de orgulho. Mas, no fundo, o que os machuca é ver que você escolheu se expandir, mesmo sabendo que isso custaria relações, confortos e antigas versões suas. E essa coragem é o que mais falta neles. O retorno não foi um espetáculo. Não houve anúncio, não houve clamor. Apenas um passo firme, um olhar convicto e a presença de alguém que voltou não para buscar holofotes, mas para representar algo maior. Você não precisa ser visto, já é impossível ignorar, porque você voltou não como personagem, mas como evidência, prova viva de que é possível quebrar, reconstruir e ainda assim caminhar com dignidade. E isso tem um poder que dispensa microfones.
Sua existência virou argumento, sua vida virou resposta. Eles sempre disseram que você não conseguiria, que seu histórico era uma sentença, que suas falhas seriam eternas. E quando você desapareceu, confirmaram suas apostas. Mas agora, o que eles encaram é a negação viva de todas as certezas que sustentavam sua falsa superioridade. Você voltou com cicatrizes, sim, mas também com brilho, com a sabedoria de quem andou pelo vale da sombra e saiu com visão de águia. Você virou evidência. E a verdade é que nada confunde mais o mundo do que alguém que contradiz todas as probabilidades com serenidade e força. Isso incomoda em silêncio, porque você não está buscando provar nada, está apenas vivendo. E essa leveza contrasta com o peso das máscaras que tantos ainda carregam. Eles se perguntam como você conseguiu, como foi capaz de voltar, de se reerguer, de se firmar. Mas a pergunta mais real deveria ser: como eles não viram isso acontecendo? Como ignoraram o processo divino que te moldava no oculto? Agora não importa. Você é a prova. E provas não pedem espaço. Elas impõem presença. Houve um tempo em que você gastava energia tentando ser entendido, tentando explicar suas intenções, justificar suas escolhas, traduzir seus silêncios. Era um esforço diário para ser decifrado por mentes que não queriam te compreender, apenas te controlar. Você confundia resistência com má interpretação e achava que, se explicasse melhor, tudo faria sentido. Mas esse dia passou, e com ele você também passou, para um novo patamar de consciência. Hoje, você não perde mais tempo tentando ser compreendido, porque entendeu que nem todos têm disposição para a verdade. E foi justamente quando você parou de se explicar que começou a incomodar de verdade, porque sua paz é ofensiva para quem vive em caos. Sua clareza é dolorosa para quem depende da confusão alheia para se manter no controle. Você não debate mais, não argumenta mais, não se curva mais. Sua energia fala por você. E isso deixa as pessoas desconcertadas. Elas esperavam reação, esperavam luta, esperavam justificativas. Mas você ofereceu silêncio, ofereceu presença. E isso foi mais alto do que qualquer grito. Agora, o que você representa é liberdade. Liberdade de ser, sem precisar de aval. Liberdade de seguir sem carregar pesos que nunca foram seus. Isso é perigoso para quem vive de manter os outros aprisionados em expectativas. Você não está mais tentando caber. Você é a própria moldura. Não se molda, não se resume, não se explica. Você só é. E esse ser tão pleno, tão firme, tão inviolável, incomoda mais do que qualquer discurso inflamado. Porque sua verdade agora não precisa de aprovação. Ela apenas existe, e isso basta. Eles juravam que, se revelassem seus erros, suas quedas, suas dores, você não suportaria. Apostaram que a exposição te destruiria. E talvez tenha doído, sim. Talvez por um tempo você tenha se sentido nu diante de julgamentos frios e olhares cruéis. Mas o que eles esqueceram é que não há nada mais perigoso do que alguém que não tem mais nada a esconder. Você parou de correr da sua história, parou de se envergonhar do que viveu, parou de tentar maquiar o passado. E foi aí que começou a sua verdadeira liberdade. A exposição que era para te envergonhar, na verdade, te arrancou o peso da performance. Você não precisa mais fingir perfeição. Você não deve mais nada a ninguém. Tudo o que eles tentaram usar contra você se tornou parte da narrativa que você próprio assumiu. Agora, quando apontam o dedo, não há escândalo, há concordância. Sim, você passou por tudo isso. Sim, você caiu. Sim, você foi mal interpretado, injustiçado, desacreditado. E ainda assim, está aqui, em pé, firme, com olhos que já viram o pior, e ainda assim enxergam esperança. Essa liberdade é impagável, porque você não precisa mais controlar a narrativa. Você não precisa mais andar em pontas de pé para evitar julgamentos.
já te julgaram, já te crucificaram. E mesmo assim, você ressuscitou. Agora você não vive para agradar, vive para ser. E isso desconstrói qualquer tentativa de controle. Sua verdade não é escândalo, é redenção. A exposição não te destruiu, te libertou. E no fim das contas, quem apostou na sua queda é quem mais teme agora sua ascensão sem filtros. Sua volta não é apenas uma presença física, é um terremoto espiritual. Há algo em você que incomoda em níveis que vão além do entendimento lógico. Sua presença carrega um tipo de energia que não pode ser explicada com palavras, apenas sentida. E o que as pessoas estão sentindo agora não é apenas surpresa, é desconforto existencial. É a alma se contorcendo diante da verdade que você carrega sem precisar falar. Porque a sua jornada não foi apenas psicológica, foi espiritual. Você foi atravessado por algo que transcende o humano. Enquanto outros estavam preocupados com imagem, com reputação, com status, você estava sendo quebrado e reconstruído por forças invisíveis. E agora, tudo em você pulsa propósito. Sua fala tem peso. Seu silêncio tem impacto. Você não tenta convencer. Você convence por existir. E isso mexe com estruturas que antes pareciam inabaláveis. Você chega e o ambiente muda. Você fala e as máscaras começam a cair. E não é porque você quer destruir nada, é porque a sua verdade desnuda o que é frágil. Você se tornou instrumento de algo maior. Você carrega o que muitos fingem ter. Essa espiritualidade assusta, porque ela não é religiosa, não é doutrinária, não é previsível. Ela é real. É poder que vem de dentro. É conexão com algo que o mundo tenta calar. É o sagrado andando em carne e osso. E quem viveu a vida inteira ignorando essa dimensão, agora se sente exposto só por estar perto de você. Porque a sua transformação foi feita na alma. E quando a alma muda, tudo ao redor sente o impacto. Você não voltou para ocupar espaço. Você voltou para ativar ambientes. E não há defesa possível contra isso. Só há duas opções: se render ou fugir. Porque resistir ao que você se tornou é inútil. Enquanto todos esperavam que você revidasse com gritos, acusações ou vingança, você escolheu a opção mais desestabilizadora de todas: viver a sua verdade em paz. Essa foi a resposta que ninguém previu. Não porque fosse silenciosa, mas porque foi definitiva. Você não contra-atacou. Você floresceu. E esse florescer foi o que mais doeu. Porque toda mentira construída contra você perdeu força diante da sua nova postura. Não foi um confronto de palavras. Foi um confronto de vidas. A sua verdade desmontou cada narrativa inventada. Você parou de tentar provar quem era, parou de correr atrás de reconhecimento, e quando fez isso, a narrativa que os outros sustentavam começou a desmoronar. Porque a única coisa que dava força à mentira era a sua tentativa de consertá-la. Mas quando você se recolheu, curou-se e voltou pleno, a verdade apareceu sozinha, mais forte, mais nítida, mais poderosa. Hoje você não precisa explicar nada. Sua vida se tornou o próprio argumento. Isso dói em quem só se sentia grande porque te mantinha pequeno. Essa virada não precisa de troféus, não precisa de palmas, porque o verdadeiro impacto da sua volta está no silêncio que ela impõe. As pessoas que falaram de você agora se calam. As que duvidaram agora evitam o assunto, porque a sua paz é barulhenta demais para quem vive de conflito. A sua estabilidade desestabiliza quem apostava na sua ruína. E isso, mais do que qualquer revanche, é a verdadeira vitória. Você não precisou destruir ninguém, só precisou se tornar inteiro. E essa inteireza é o que está doendo em tanta gente que nunca teve coragem de se reconstruir. O que está acontecendo agora não é um retorno, é um despertar. Você não voltou para o mesmo lugar, porque você não é mais a mesma pessoa. Há algo em você que se ativou, uma consciência, uma missão,
uma força que dormia e agora pulsa com urgência. Você não está tentando reencontrar seu lugar no mundo. Você é o lugar. Você é o centro onde tudo ao redor começa a se reorganizar, porque sua presença não é mais passiva, é diretiva, é comando, é o início de uma nova era pessoal e coletiva. Essa ativação é incontrolável porque não depende mais de nenhum sistema externo. Você não precisa de validação, de aplausos, de convites. Você carrega a própria chave, a própria autoridade. E isso mexe com as estruturas que só funcionavam enquanto você se mantinha apagado. Agora que você acendeu por dentro, ninguém mais pode controlar o que você ilumina. E isso assusta, porque tudo o que era sombra começa a tremer diante do seu passo. Você se tornou força em movimento. E essa força não pede passagem, ela abre caminho. O mais incrível é que você não veio para dominar, veio para ser. Mas esse ser é tão poderoso, tão pleno, tão afiado pela experiência que ninguém consegue mais fingir que você não importa. Sua energia, antes contida, agora se expande. E tudo que tenta te conter, quebra. Você está ativado, está em missão, está fluindo em uma frequência que não se negocia. O que está vindo através de você agora é mais que um retorno. É um despertar sagrado que ninguém pode parar, porque o que te move não é vingança, é propósito. E o propósito, quando despertado, vira avalanche, vira revolução, vira destino cumprido.